Câmara está analisando um projeto que prioriza a posse coletiva da terra destinada à reforma agrária naqueles assentamentos em que a preservação ambiental é obrigatória. É o caso das comunidades extrativistas. Atualmente, a lei da reforma agrária impede que pessoas jurídicas, como associações representativas, sejam proprietárias de assentamentos da reforma agrária. Quem explica melhor o projeto é o seu autor, o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, que eu recebo agora. Olá, deputado, como vai? Tudo bem, Maria. Estamos à sua disposição. Tá ótimo. Deputado, qual é a principal vantagem do seu projeto? É uma questão de segurança para esses povos? Me permita primeiro esclarecer aos nossos telespectadores qual é a diferença de um projeto de uso coletivo e um projeto de reforma agrária convencional. Isso. O INCRA, ele tem essas modalidades diferenciadas, né? Quando você cria um assentamento, digamos, convencional, as parcelas, os lotes, elas são tituladas em nome daquela família, é individual. De uma família. Como nós temos um exemplo, você pega um assentamento, uma terra quilombola, já é uma destinação daquele território para uso de forma coletiva. E aí, então, esse território é destinado àquela associação, àquela organização dos quilombolas. Nesse caso já é permitido pela lei? No caso dos quilombolas. Sim. No caso dos extrativistas, nós temos, né, e também os chamados PDS, Projetos de Assentamento e Desenvolvimento Sustentável em áreas de floresta, mas principalmente essa lei vai beneficiar essas áreas das populações tradicionais extrativistas, que tem também uma modalidade de assentamento, que é o chamado assentamento agroextrativista, PAEX, etc. Né? São principalmente os indígenas? Não, o indígena também tem, é outra modalidade. Uma terra indígena, ela também é de uso comum e ela é entregue ou repassado para as populações indígenas, né, gerenciar aquela área de forma coletiva. Nesse caso nem precisa de reforma agrária. Não, isso aí já é. Então, quilombolas e indígenas, eles já têm essa modalidade da destinação para uso comum. Certo. No caso das populações extrativistas, tem duas motivações básicas que me levaram a propor esse projeto. Vamos começar pelo social. Né? Uhum. Se você faz um assentamento e destina a área coletiva, você vai impedir o que eu vou chamar da concentração fundiária. Porque se você individualizar, entende, o risco de entrar pessoas lá, compra aquela propriedade, o risco de entrar pessoas que não têm o perfil com o extrativismo, né, com a questão ambiental é muito grande, e aí compra de um, compra de outro e vai a concentração de terras. Isso é uma concentração fundiária muito negativa do ponto de vista social. E o segundo, ou primeiro, podemos classificar assim, é a motivação ambiental. Historicamente, essas populações, elas trabalham na extração do açaí, da castanha, do cumaru, da andiroba, e essa extração, ela está espalhada no território. Então, se você lotear, então vai ter população que vão ficar sem aqueles recursos naturais para fazer a extração. Então, historicamente, eles trabalharam de forma planejada entre eles o uso dos recursos naturais destes territórios de forma coletiva, de forma comum. Então, se eles historicamente trabalharam e hoje a questão ambiental ganha muito peso, nós precisamos manter, digamos, aquele território para a exploração e o uso de forma coletiva, de forma comum. Esse é o objetivo da lei. Por que atualmente a lei da reforma agrária não prevê esse uso coletivo? Não, veja só, nós temos algumas modalidades de assentamento, né? Por exemplo, eu não vou pegar, porque se a gente chamar de reservas extrativistas, não deixa de ser uma modalidade de reforma agrária. Né? E a grande reserva extrativista, por exemplo, uma resex de floresta, uma resex marinha, ela é titulada, ela é destinada de forma coletiva. Então nós temos, olha,
terras indígenas coletiva, terra quilombola coletiva, as reservas extrativistas, uso coletivo e titulação coletiva. Quando se trata... tem essas, algumas já são. Não, as reservas, mas tem um outro modelo que é o assentamento de reforma agrária em áreas extrativistas. Esse não é obrigatório, digamos assim, ser destinado de forma coletiva. E eu acho que se nós destinarmos de forma coletiva, nós vamos estar garantindo, digamos, uma distribuição mais democrática e garantia que não tenha concentração fundiária a partir de venda, né? Mas também para que essas populações possam fazer o uso de forma coletiva e preservar o meio ambiente de forma coletiva também. Isso, vamos explicar para o nosso telespectador que quando os extrativistas cuidam de uma determinada área, eles naturalmente já vão preservar aquela área pelo tipo de produção que eles fazem. É porque eles precisam, se essa população tradicional, né, que trabalha ali a pesca, que trabalha ali a extração dos recursos naturais, florestais, os óleos, as sementes, a madeira, etc., essa população, ela faz questão de preservar porque é dali que ela tira seu sustento, né? Se você bota lá pessoas que não têm esse perfil, né, vão correr logo para pastagem, para produção de grão, né? E hoje tem um grande conflito, né? Porque, por exemplo, eu estava na Transamazônica essa semana e recebi uma denúncia de um fazendeiro, né, que ao mesmo tempo é fazendeiro, mas também tem produção de grão, que ele usou o avião para espalhar veneno e ele, por exemplo, atingiu as hortas do quilômetro 23, lá de Altamira, as hortas e os cacaus plantados ali, as frutíferas todas, né? Você imagina numa reserva extrativista, ou seja, numa área de extrativismo, você bota pessoas com esse perfil de desenvolvimento ou de atuação junto à natureza, você vai começar a criar problema de envenenamento nas águas, envenenamento dos peixes, envenenamento das plantações, né, que são adequadas à extração dos recursos naturais para o sustento da comunidade. Então, é melhor titular de forma coletiva, que aí você garante que o território vai estar preservado, né, e as populações vão ter a posse definitiva do seu território. Agora, deputado, esse projeto vai justamente passar em uma comissão só, mas que é a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento, Desenvolvimento Rural. Como é que o senhor está imaginando que vai ser a recepção desse projeto nessa comissão? Tem muitos ruralistas. Verdade. Não, é uma questão de fazer um debate de convencimento, né? E a gente sabe que, digamos assim, pode ter resistência dos setores que pensam o contrário do que eu estou propondo. Os setores que às vezes pensam assim, não, quanto mais individualizado tiver, melhor para mim acessar, melhor para mim transformar aquela área hoje preservada em área, digamos, colonizada, com mecanização, grãos, gado, etc., aí nós podemos enfrentar uma resistência, eu tenho consciência disso, né? Por outro lado, nós temos a COP30 na Amazônia, no Brasil, no meu estado do Pará, né? E todo um debate também de vários setores, né? Inclusive da grande produção, que já estão tendo um outro olhar, né? O senhor percebe isso? Eu percebo. Não, vamos usar bem os territórios já alterados, né, as áreas já desmatadas, vão mecanizar, vão aumentar nossa produtividade nessas áreas e vamos garantir as áreas que hoje estão preservadas para que sejam preservadas, inclusive com enriquecimento, né, da produção para essas populações melhorarem de vida. Porque nós não queremos também que essas populações que vivem em áreas, digamos, de extrativismo, elas permaneçam ou agravem a sua situação de pobreza, né? Além das políticas sociais, educacionais, etc., que tem que chegar para essa população, é preciso que a economia melhore, né? Então dá para a gente avançar na chamada... E a imagem do Brasil. A imagem do Brasil, e eles lá vão avançar no chamado a industrialização dos produtos da biodiversidade, vamos aumentar a produção
dessas florestas, ou do cacau, que é muito compatível, do açaí nessas áreas, mas deixando o que já está produtivo, né? Se você pegar uma área como essa, o que tem lugares que a extração de castanha é muito forte, a extração da indiroba, do óleo de cupaíba, né? Ou então plantas para a medicina, né? E mesmo assim, também tem já uma elevação, porque o preço do açaí está muito alto, o preço do cacau está muito alto. Então, é garantir que esse território fique preservado e nas mãos de quem sempre esteve lá. Tá ótimo, deputado. Muito obrigada. Te agradeço também. Eu conversei com o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, sobre o projeto dele que prioriza a posse coletiva da terra destinada à reforma agrária naqueles assentamentos em que a preservação ambiental é obrigatória. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever este programa no YouTube da Câmara. Acesse também as nossas redes sociais. Até mais!